Então, ok, vamos lá iniciar. Boa noite, amigos e amigas. Estava com saudade de vocês, né? Feliz pelo reencontro. Nós agradecemos a Jesus pela essa oportunidade de estar com vocês, que veio através de Akimi, né? O convite veio através dela, estarmos juntos, né? Eu sempre gosto de lembrar que o mais importante que pode acontecer em nossas vidas é o outro. O outro está com a gente, em frente a gente, né? É no outro que eu me enxergo, que a gente se cura também, nos relacionando. E uma coisa interessante é que quando Jesus traz aquele novo mandamento de amar-vos uns aos outros, e ele dá a receita como ele nos amou, ele não pede para amar a Deus sobre todas as coisas, que é o maior mandamento, é o resumo, e ele não pede para depois amar ele, ele pede que nos amemos uns aos outros. Isso é muito interessante, né? Então, ele abdica realmente desse papel, desse lugar em que nós colocamos ele, né? Então, eu estou muito grata de estar aqui com vocês. Espero honrar esse momento, pedindo licença, né, para que possamos tocar o coração desse terreno sagrado da gente, com esse tema que a Kemi escolheu, Atitudes Renovadas. É um livro, poxa, que eu recomendo demais, né? Quando a gente fala em renovação, em renovar, e a gente vai para o dicionário, a gente vai ver lá que se renova para o melhor. Não se muda, melhora, se esmera, desenvolve, requinta. É isso, né? E quando a gente pensa em atitudes, pensamos logo em atos, né? O que a gente faz, mas só que atitude é uma postura, é uma maneira de agir diante de algo ou de alguém. Então, a atitude não é só aquele ato, mas é também a palavra e é também o pensamento. Então, quando a gente pensa em renovar a atitude, a gente vai lá no cerne da questão, vai lá no iniciozinho, vai lá no pensamento, né? Para que a gente possa fazer isso de maneira consistente. E eu não sei se vocês estão reconhecendo, mas lá no Livro dos Espíritos, na terceira parte, que fala das leis morais, tem uma lei que a atitude renovada está dentro dela. Será que alguém lembra qual é essa lei? É a lei do progresso, né? Essa lei, a lei do progresso, é o quê? É uma renovação. E ela nunca vai, né, retroceder, sempre vai avançar. Então, esse livro, que é de Joana, pela psicografia de Valdo Pereira Franco, 45 minutos a gente não vai aprofundar. Então, o que é que eu pensei? Em perguntas que a gente possa encontrar as respostas nesse livro. Então, eu separei algumas perguntas para a gente trabalhar aqui em cima do que Joana vai trazer. Por exemplo, por que renovar? Qual o motivo que a gente tem? Para que renovar? Como fazer essa renovação? Eu gosto muito dessa pergunta, porque muitas vezes nós trazemos fórmulas, trazemos algumas citações. Ok, mas como fazer aquilo ali? É importante, né? Então, outra pergunta: que emoções a gente pode encontrar nessa renovação? E por que é tão difícil renovar, né? Então, a gente vai procurar essas respostas nesse livro. O Emmanuel, ele está muito pertinho da gente nesse tema. Ele vai lembrar para a gente que, culturalmente, nós temos uma tendência a relacionar a renovação a ciclos. Então, a gente espera, a gente se acomoda, a gente espera o Réveillon para fazer as promessas, a gente espera uma semana para começar uma dieta,
A gente espera o aniversário da gente para fazer as pazes com alguém. Essas renovações são renovações também de quando casa, quando se forma, de títulos, né? Essas renovações são renovações exteriores. Então, elas não promovem aquela renovação sustentável, né? O que vai nos renovar de maneira sustentável é a renovação interior. Quando a gente faz essas renovações exteriores, que são importantes, não é que não sejam, elas são importantes, né? Mas quando a gente faz, a gente, depois que passa aquele ciclo, a gente sai delas insatisfeito. Não houve uma transformação, não houve uma mudança para melhor, como o nome sugere. Renovar para melhor. Então, só a renovação interior, de dentro para fora, é que é capaz de nos deixar satisfeitos após a mudança, após, digamos assim, o upgrade, né? E aí a gente vai diretamente ao assunto. A gente vai trazer Jesus. Por quê? Se a gente for observar, nunca nenhum legislador, nenhum sistema, nenhuma forma de governo conseguiu resolver os problemas do mundo, dar um rumo certo das coisas. O único ser que trouxe uma plataforma, né, um movimento de renovação social sustentável foi Jesus. Por quê? Por que foi Jesus que trouxe? O que é que Jesus trouxe? Será que vocês estão lembrados? De repente estão fazendo a conexão? Tem alguma coisa aqui no chat? Deixa eu ver se alguém disse alguma coisa. Não, era só um cumprimento, né? Mas qual é a proposta de Jesus? É que nos renovemos, é que o homem se renove para renovar tudo que está ao seu redor. Então, essa é uma forma sustentável. Então, a gente vai para dentro, que é onde está o reino dos céus, né? Ele, quando anuncia o messianato dele a Hanã, quando chega em Jerusalém, ele vai dizer: vim instalar, implantar o reino de Deus no coração dos homens. Então, está dentro, ok? Então, vamos lá. Primeira pergunta: por que renovar? E aí, a gente vai lá fazer um passeio, literalmente falando, em Amélia Rodrigues, também pela psicografia de Divaldo, no livro Primícias do Reino. Passeio porque ela é excelente em nos transportar. Quando a gente lê Amélia, a gente viaja para aquele tempo, a gente sente aqueles aromas, vê aquelas paisagens, né? Ficar dentro daquele cenário que ela traz para a gente. E ela vai trazer para a gente uma casinha que ela vai dizer que era uma casa que tinha rosas perfumadas. Vou ler aqui um trechinho, porque é bonito, né? A maneira poética como ela fala. Construída de paredes cobertas de plantas trepadeiras. Em derredor, os cedros e pessegueiros em flor constituíam postal formoso, do qual se destacava a casinha cúbica de largo alpendre com colunas eras verdes escuras. Então, essa casinha era em Betânia. Você já deve estar aí adivinhando de quem é essa casa, né? Jesus costumava ir a essa casa para se refazer, diz Amélia Rodrigues, né? Ele ia lá como um refúgio para ele. Nós estamos falando da casinha de Lázaro, Marta e Maria. Essa casinha que era tão perto de Jerusalém geograficamente, mas tão diferente. O que é que tinha de diferente? Por que era o refúgio de Jesus? Será que ele ia lá por conta do lugar, por conta desse cenário que ela descreve para a gente, narra Amélia Rodrigues? Certamente que não. Ele ia lá porque lá
era onde ele era amado, acolhido. Jerusalém não acolhia Jesus. Então, Amélia vai dizer que Lázaro, Marta e Maria eram um atestado do amor. Por quê? Porque eles não tinham medo dos fariseus, eles não tinham medo do que os vizinhos iriam pensar por estar recebendo Jesus, aqueles vizinhos receosos, que até simpatizavam, mas eram receosos. Eles não tinham medo, eles recebiam Jesus em seu lar. Coragem, né? E aí a gente pensa, essa coragem não era de enfrentar os fariseus, não era de enfrentar o vizinho, não era de enfrentar trazendo para nós o outro que nos critica, por exemplo, por ter uma atitude religiosa, cristã, ética, moral. Essa coragem é de enfrentar nós mesmos, tá dentro, lembra? E a gente enfrenta esse medo, se entrega, se imbui de coragem, e aí a gente vai enfrentar tudo que está fora, o fariseu, o crítico, o que nos persegue, de uma maneira tranquila, né? Então eles amavam Jesus e diziam isso. E fizeram assim que Jesus fosse um membro da família deles, recebendo Jesus em casa. Amélia Rodrigues vai dizer lindamente que Jesus tinha sido encravado como uma estrela dos céus nas paredes daquele lar, encravado, né? Então, aqui já traz algo primordial para nos abrirmos para a renovação. Cravar Jesus em nosso coração, não ter medo, deixar que ele habite em nosso lar, em nossa mente, em nossos corações. Então, a historinha a gente sabe, né, de Marta e Maria. Marta, ocupada com os afazeres domésticos, provavelmente era viúva ou solteira, ela que estava à frente. Porém, Maria tinha já colhido as flores para perfumar a casa, ela não estava sem fazer nada. Mas ela se irrita com a atitude da irmã quando vê Maria aos pés de Jesus, né, escutando o mestre. E ela vai dizer o seguinte a Jesus: Mestre, não estás vendo? Né? Criticando a irmã, pedindo a intervenção, foi reclamar a Jesus de Maria. E aí Jesus vai dizer sorrindo: Marta, Marta, estás afadigada com muitas coisas. Olha só, estás afadigada. Quando a gente está sobrecarregado, ocupado em demasia, o que é que acontece? A gente age no automático, sem refletir. Vai tratando as demandas, porque a gente não tem tempo, né? E ele vai dizer: estás afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. Olha, ele não vai dizer uma só é importante. Não, tudo é importante. Mas ele vai dizer uma só é necessária, ou seja, é essencial. Uma a gente não pode dispensar. O que é essencial na gente? O espírito, né? As coisas do espírito, as aquisições do espírito. E ele vai dizer: Maria escolheu a melhor parte. Por quê? Porque ninguém vai tirar isso dela, né? Nós podemos deixar tudo na terra, mas as aquisições espirituais nós levaremos, né? Os valores, as virtudes. Mas Marta, ela está tão atormentada, ela está tão fixada nas tarefas que ela tinha que fazer, dar conta da refeição, que Jesus, para chamar a atenção dela, para levar ela a refletir, ele contou uma parábola. Olha que interessante. E ele vai contar de um rei que chega no seu reinado com uma notícia muito importante, mas que as pessoas estavam ocupadas demais. Não tinham paciência, não quiseram escutar e perderam assim essa má notícia. Imediatamente, Marta, que era muito inteligente, compreende a mensagem. E aí ela vai dizer o seguinte, gente.
ela vai dizer: desculpe-me, mestre, são os velhos hábitos muito arraigados. Olha que interessante. Na hora ela entendeu através da parábola, porque a parábola tem esse poder, né, de nos tirar de dentro do problema e olhar de fora, como se a gente estivesse assistindo. O que são os hábitos? É a soma dos comportamentos. Então a gente se comporta de uma maneira porque é mais fácil, repete aquele comportamento, repete, repete, e aquilo ali vai virar um hábito, vai fazer parte da maneira como eu me comporto. E aí Jesus diz assim: para atingir a plenitude, e aí vamos entender que plenitude não é transbordar, é o que é necessário, suficiente. Só uma coisa basta: espírito de luta capaz de arrebentar as velhas algemas. Gente, com esse arrebentar, esse verbo que Jesus diz, o que é que ele está querendo dizer para a gente? Que vai ser fácil? Não vai ser fácil. É difícil, né? Vai ser uma luta, mas a gente vai no esforço, a parte da gente é do esforço. É o que Deus nos pede, né? E aí ele vai dizer, arrebentar as velhas algemas e renovado, porque olha só, a partir do momento que eu rompo com algo, eu já estou na renovação. Quando eu rompo com um hábito antigo, com um comportamento, uma forma de pensar, né? E ele diz o seguinte: e renovado já se entrega totalmente às coisas do Pai, né? Por quê? Joana vai dizer o seguinte: as atitudes renovadas, quando a gente consegue quebrar esse padrão, fazer diferente, fazer melhor, essas atitudes, ela vai dizer, abre espaço para novas e futuras conquistas. Ou seja, abre estradas, abre caminhos, abre novos raciocínios, novo ponto de vista, novos sentimentos. Olha que legal. Isso é vida, isso é movimento, né? Para que isso? A outra pergunta. Então vamos lá, o que foi que Deus nos prometeu? O reino dos céus, o banquete. E esse banquete, quem lembra da parábola do festim das bodas, ele vai chamando aos poucos, mas no final o banquete é para todos, né? Que é o quê? A satisfação, a felicidade, a plenitude, né? Como fazer essa renovação? Aí eu fui lá no capítulo número 22 que fala das emoções. Porque a emoção é algo que a gente não controla, né? Ela vem e vem em milésimos de segundos, 9 a 13 milésimos de segundos. A gente não detém. Ela vem e ela se manifesta de uma forma automática. Eu até vou sugerir para vocês assistir aquele filme Divertidamente, que está passando dois. E tem algo muito interessante lá. Não só mostra essas emoções o tempo todo vindo, né? Alegria, tristeza, nojo, raiva. Não só mostra isso, mas mostra elas convivendo umas com as outras. Então, às vezes, para o mesmo cenário, para uma mesma situação, no mesmo momento, eu tenho várias emoções ao mesmo tempo. Olha só. Como isso é difícil de conviver. A única forma da gente controlar isso é a gente se acalmar. Acalmar, entender que emoção que eu estou tendo para poder organizar e escolher, né? Como é que eu vou agir diante daquela pessoa ou daquela situação desafiadora que está se apresentando, né? Então, observe, a sugestão de Joana, a sugestão da ciência, não é matar uma emoção, não é não quero sentir, não vou sentir essa emoção. Não, esqueçamos isso. Mas é o equilíbrio. Ela vai dizer que o equilíbrio é a postura ideal para todas as circunstâncias de nossas vidas. Sempre a calma vai nos modular, regular as nossas emoções.
Sem o sistema nervoso controlado, ela diz que a nossa vida está em desalinho. E observe, a ciência chama a inteligência emocional, né, que a gente está falando disso, de cognição socioemocional. Olha que interessante, a palavra sócio está aí no meio. O que isso quer dizer? Quer dizer muita coisa, não é à toa. Quer dizer que nós, isso é dentro de relacionamentos. Isso é no social, é com os outros, né? E é através dos outros e pelos outros, no dia a dia, nos pequenos acontecimentos, nas pequenas discussões, na impaciênciazinha. É ali que a gente vai treinando. E como lidar com isso? Aí a gente vai precisar do suporte da questão 919 do Livro dos Espíritos. Conhece-te a ti mesmo. Para quando uma emoção dessa emergir, a gente, opa, estou sentindo isso, estou sentindo raiva, que eu tenho uma tendência a ter essa emoção muito rapidamente. Como é que eu vou controlar, né? Aí é outro capítulo, mas a gente vai passar um pouquinho. O que acontece quando eu me descontrolo? Quando eu deixo que essas emoções, como diz lá no Livro dos Espíritos, a partir do momento que eu não controlo elas, elas estão sem rédea, como aquele cavalo, né, que representa um instinto que se a gente não doma ele, nós estamos à mercê, né? Então, o que que acontece quando a gente não controla isso, quando a gente não administra, né, com a maturidade? A emoção vai tomar a frente. E a partir desse momento, o que é que pode acontecer? Até tragédias. Por quê? Eu vou ferir o amigo, eu vou agredir um parente, eu vou discutir com o chefe, eu posso perder o emprego, eu posso vir até a cometer um crime. E isso vai me levar ao quê depois? A um profundo arrependimento. Porque às vezes não é a intenção, mas as emoções que eu não administrei, que eu não organizei, né? E decidi melhor. Então, às vezes, um acontecimento desse não tem nem conserto, digamos assim, né? É um perigo. A gente tem que prestar muita atenção nisso. E aí a gente vai, né, para uma partezinha agora. Por que é tão difícil mudar? E o que é preciso para mudar? A gente sabe que tem vários motivos que nos seguram, né, para a mudança. Por exemplo, esses hábitos de várias encarnações pretéritas, né, os atavismos. Às vezes a gente leva muitas encarnações para mudar. O fato de nós não nos conhecermos, não praticarmos autoconhecimento, não refletir, né? A pouca vontade, que é tratada tanto no Evangelho como no livro Pensamento e Vida, né? Que no Evangelho vai dizer, inclusive, que na questão 919, que com muito pouco esforço, nós frequentemente conseguiríamos, ter essa vontade, com muito pouco esforço, né? Tem os fatores genéticos, epigenéticos, que eles não são decisivos, é mais o social, a evolução humana se dá pelo social, mas representa 50%. Ou seja, temos vários motivos, mas na prática, o que é que acontece? Lembra que Marta disse assim, são os hábitos arraigados? Os hábitos arraigados, nós temos afeição a eles. A gente chega até a dizer assim, sempre fui assim, você assim, né? Como a música lá de Gabriela, nasci assim, tô acostumado, quem quiser que aguente, quem achar ruim que não conviva comigo, né? Uma atitude egoísta. Então a gente se afeiçoa, porque a gente se ampara nele.
A gente se segura nele para agir no mundo, muitas vezes. Então, o que que acontece? Eu não quero desapegar daquele hábito ou comportamento que eu preciso melhorar, que eu preciso fazer diferente, transformar. O que é isso? O egoísmo, a vaidade, o orgulho. Porque quando a gente muda, quando a gente renova, ou seja, a gente muda para melhor, tem uma coisa muito interessante que a irmã de Flor vai dizer no livro Escutando Sentimentos. Ela chama de cisão do reino. O que é isso? Toda vez que eu rompo com algo que era um padrão, que não era legal, e agora eu estou fazendo diferente, melhor, além de eu receber as críticas das pessoas, ué, tá querendo dar uma de santinha, tá querendo ser a certa, nunca foi assim, agora tá agindo dessa maneira. Além dessas críticas externas, nós temos uma tendência a ter um pequeno desânimo diante do enfrentamento do que vai vir do novo. Então, a gente tem que estar muito atento, porque a gente vai ter uma tendência a querer voltar. Tudo vai nos puxar para o status quo que já existia. Inclusive, o nosso cérebro funciona assim. Então, isso é normal, a gente já tem que contar com isso. Mas o que que acontece? Toda vez que eu escolho algo, eu renuncio a algo. Então, eu não quero renunciar a nada. Nós somos assim, nós somos apegados até o que não serve mais. Para tirar uma roupa do guarda-roupa, às vezes é difícil. Eu nem uso, comprei e nem uso. Mas eu penso, pode ser que eu venha usar em algum momento, né? Não é fácil. Então, é essa questão que nos prende. Toda escolha, nós vamos ter que renunciar a alguma coisa. Toda. Isso não tem como a gente conciliar, né? Então, a gente não muda porque a gente não quer renunciar ao eu que eu era há 10 minutos atrás, quando eu fiz uma escolha diferente. Se eu quero hoje ser otimista, para com a mente mais fluida, por conta do otimismo, da esperança, eu enxergar outros horizontes, que é isso que faz o otimismo, né? Eu enxergo outros horizontes, enxergo o lado bom e vou funcionando naquela positividade. Se eu quero ser assim, eu vou ter que deixar de ser pessimista. Eu vou ter que deixar de reclamar. Eu vou ter que deixar de tocar na parte ruim, evocar o que não é legal, deixar que a dúvida me tome, que o medo me tome. Então eu vou renunciar a algo que até então me dava segurança. Por quê? Porque eu já sabia como é que ia ser. Eu já estava acostumada. Mas o que temer se todo esse processo a gente faz com Jesus dentro do coração da gente? A gente teme porque a gente não se entregou, a gente não confiou, a gente não fez essa aliança, a gente não convive com Jesus na casa da gente, a casa mental, o coração, o lar. Ele passa muitas vezes, uma vez na semana, que é quando a gente abre a porta para ele, né? No Evangelho no lar. Graças a Deus. Graças a Deus. Né? Porque a gente sabe que a gente vai ter uns dias fortalecidos ainda com a presença amorosa dos amigos espirituais. Mas não é suficiente para o grande casamento com a humanidade. Jesus é o noivo. A gente não pode ficar só na paquera, né? Então, renunciar não é para os fracos. Renunciar é para os fortes, né? E, gente, para a gente fixar o que a gente falou até agora, eu vou trazer uma mensagem aqui de Emmanuel, que se chama Renovemos-nos dia a dia. No pouco, a gente não vai escolher para mudar algo difícil, uma característica muito forte.
Não, a gente começa pelo pequenininho, no que é fácil, no que é mais rápido. Por quê? Porque a gente testando nesse menor, numa coisa que talvez não incomode tanto, inclusive, aí a gente vencendo, porque nós somos capazes disso, vai nos animar para galgar passos mais largos, darmos saltos mais largos, mais confiantes, ok? Então vamos com calma. Então, essa mensagem de Emmanuel, ele se inspirou na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 12, versículo 2, quando ele diz assim: transformai-vos pela renovação da vossa mente. Lembra que a gente falou? A renovação é de dentro para fora, não é só da atitude, é o que gerou a atitude para que proveis qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quando é que a gente percebe? Quando a gente se abre, quando a gente não tem medo de receber Jesus em nossa casa, de confiar e de entregar nas mãos dele. E aí Emmanuel vai dizer o seguinte: não adianta a transformação aparente da nossa personalidade na feição exterior, mais títulos, mais recursos financeiros, mais possibilidades de conforto e maiores considerações sociais podem ser simples agravo de responsabilidade. Renovemo-nos por dentro. É preciso avançar no conhecimento superior, ainda mesmo que a marcha nos custe suor e lágrimas. Olha as renúncias. Quando a gente renuncia, a gente sofre, né? A gente é capaz de ir às lágrimas mesmo. E continua o benfeitor. Aceitar os problemas do mundo e superá-los, a força de nosso trabalho e de nossa serenidade, é a fórmula justa de aquisição do discernimento. Dor e sacrifício, aflição e amargura são processos de sublimação que o mundo maior nos oferece, a fim de que a nossa visão espiritual seja acrescentada. Olha a abertura que Joana fala, quando a gente se move, se renova, abre outras possibilidades de entendimento. Facilidades materiais costumam estagnar-nos a mente, quando não sabemos vencer os perigos fascinantes das vantagens terrestres. Renovemos nossa alma, dia a dia, estudando as lições dos vanguardeiros do progresso e vivendo a nossa existência sob a inspiração do serviço incessante. Esse serviço é em nós mesmos. E as lições daqueles que nos antecederam e deixaram, né? O Evangelho tem tudo nele que a gente pode se guiar por ele. Apliquemo-nos à construção da vida equilibrada, onde estivermos, mas não nos esqueçamos de que somente pela execução de nossos deveres, na concretização do bem, alcançaremos a compreensão da vida e, com ela, o conhecimento da perfeita vontade de Deus a nosso respeito. Às vezes a gente fica procurando fora o como fazer, o como evoluir. É só se deter nos deveres. O que é que eu tenho para fazer hoje? Hoje eu tenho que sair, vou dar banho no cachorro. Alex, né? É um dever. Então, façamos da melhor forma possível. Essa aceitação desse dever simples de levar um filho na escola, né? Todos esses deveres que são do cotidiano, eles vão fazer com que a gente entenda a vontade de Deus. Porque a gente compreende que a gente está ali porque Ele quer. E a vontade de Deus é inteligente e amorosa. Tem um propósito. Tem um propósito em cada movimento que eu faço, onde eu estou, com quem eu estou. Não importa para Deus, não, ó, gente, preste atenção nisso. Não faz a menor diferença para Deus se você é um gari ou se é um empresário.
Você está fazendo o seu dever? Você está fazendo aquilo que você se propôs? É isso que importa, né? Então, eu vou trazer algumas perguntinhas aqui para a gente conversar. Do que nós estamos falando, então, dessas atitudes renovadas? Na realidade, Jesus está fazendo um convite a andarmos, a caminharmos, a avançarmos, a nos movimentarmos. Vida é movimento, tá certo? Onde é que a gente pode se pautar quando a gente quer mudar algo e tem medo, receia? Então, a gente vai fazer uma sugestão aqui para todos nós, um exercício, para a gente se fortalecer e saber que é capaz. A gente vai lembrar de algo em algum momento que nós já demos esse passo, porque nós já demos esse passo. A gente precisa registrar ele quando isso acontecer. Toda vez que a gente tem uma vitória, a gente tem que dizer assim para a gente: isso é importante, eu preciso lembrar disso. Porque o cérebro vai entender isso e ele vai registrar. Isso vai me dar segurança para os próximos passos. Então, essa certeza de que já conseguiu em algum momento, que teve êxito, está dizendo assim: você é capaz, está em suas mãos. Se algum de vocês consegue lembrar de algum êxito desse, né, de alguma vitória, de alguma mudança, mesmo que tenha sido mínima, mas que trouxe uma qualidade de vida melhor, uma paz de espírito. Se vocês conseguiram lembrar agora, que emoções vocês experimentaram como resultado? Alegria, tranquilidade, que emoções positivas, né? O nosso esforço é para a gente vibrar nessas emoções positivas. O que realmente está nos prendendo nesse círculo vicioso? Porque nós todos estamos em algum círculo vicioso. Às vezes o círculo vicioso é uma pessoa, às vezes é até um filho que eu não desapego, né? Às vezes é um relacionamento, às vezes é um emprego. Onde é que eu estou presa? Estou parada? E por que que eu estou exatamente ali? É o medo? É a vaidade de mudar para uma situação que aparentemente seja, aos olhos da sociedade, não seja aprovável? O que está me fazendo me deter? O que está me detendo, né? E aí, uma última mensagem é nós concretizarmos o compromisso que nós fizemos conosco mesmos, aceitando e compreendendo a vontade de Deus e deixar que Jesus possa habitar a nossa casa, o nosso coração, para que não titubeemos, não tenhamos medo do passo em falso, com segurança. Com Jesus estaremos sempre no roteiro certo, seguros. Nada vai acontecer que não seja para o nosso bem ou para o nosso aprendizado, né? Então, nós estamos a 16 minutos, né, do final do nosso encontro. Queria saber de vocês agora, escutar vocês, né? Como é que vocês querem contribuir com alguma fala, fazer alguma pergunta, fazer um comentário? Vamos Entendi. conversar. Vamos Sim, conversar, né, Cida? É vamos, com você que certeza. está com as perguntas ou comentários? Sim, sim. Eu gostaria de primeiro perguntar se alguém quer abrir o microfone, falar alguma coisa, fazer alguma colocação.
ou perguntar realmente, sintam-se todos à vontade, né? É, o melhor é abrir o microfone e falar. Então, Cris, eu Exatamente. até coloquei ali, ó, no chat, mas eu não botei para Cida, botei direto, não sei, que para evoluir, nós precisamos mudar para evoluir, pois nos renovando, mais nós amamos mais a nós e ao nosso próximo. E eu vejo que eu venci, quando você falou aquela hora, certos valores, porque pela minha idade, eu certos preconceitos, não, vou citar um pequenininho, tá? Tem outros, mas um pequenininho, eu já venci. É, as tatuagens nos jovens, né? Então, netos todos estão tatuados, aquelas coisas, eu já aceitei muito bem. Outro me apareceu com um piercing no nariz, eu não gostava. Hoje eu já olho para ele e continuo amando do mesmo jeito. Então, eu acho que eu venci. Foram essas dificuldades, assim, a renovação de troca da idade, choque de gerações. Eu consegui vencer. É isso aí. O que que Você você tem para mim? venceu por dentro, né? Porque o Isso, problema por não é a dentro. E tatuagem, não é o tranquila. piercing, né? É, Você não, pois percebeu é. isso? É. Sim, mas me incomodava. Não incomoda Uhum, mais, entende? Então, e certas outras coisas que eu já venci também, que incomodava, não me incomoda mais. Então, eu acho que eu renovei isso aí, né? com certeza. Certamente, né? Sempre a renovação é quando porque assim, nada é com o outro. Uhum. Nada. O outro pode ser o algoz, mas não é com ele de todo jeito, é sempre com a gente. É trazer para a gente. Porque sobre o outro eu não tenho poder nenhum, né? É Eu não verdade. consigo mudar a situação, o outro. Então, sempre é na gente, sempre é com a gente. Então, quando eu me renovo no entendimento, né, na compreensão, está sendo de dentro para fora. E aí tudo mais vai estar sob controle, de uma certa maneira, né? Porque aquilo ali não está me afetando, E não dá mais está me dominando. tranquilidade. E a gente fica tranquila. Então, amei mais a mim, aí ao outro. Eu achei isso Olha aí. aí, É, obrigada. maravilha. Obrigada. Ótima a tua palestra. Viu? Obrigada O, a você. o Cris, a Maria Beatriz tinha levantado a mão antes, quando a Maria, você quer falar, Maria Helena? Depois a Gil. Eu posso falar, mas talvez seja muito genérico. Mas eu me parece que eu ainda não consegui abrir totalmente a minha porta da minha casa para Jesus. Eu ainda considero ele como uma pessoa perfeita, mas mais distante de mim. Vamos dizer, ele está no céu, eu ainda não consegui fazê-lo parte da minha casa e do meu coração, ainda tem essa distância. Então, eu gostaria de saber se existe algum exercício diário para se aproximar desse Jesus e desse anjo da guarda, para fazê-los uma pessoa mais íntima do nosso coração, não tão inacessível. Ah, eu adorei essa pergunta. Ela não tem nada de genérica, ela é muito específica, tem várias coisas aí, é muito profunda. Primeiro, se a gente não consegue abrir a porta, a gente abre uma janelinha, mas o que a gente não pode deixar é de se relacionar com ele. Essa distância é a gente, não é ele, né? Lembra daqueles discípulos de Emaús que estavam caminhando com ele e não reconheciam ele, e ele ali do lado. Aí ele começa a falar do evangelho, aí vai tocando o coração, aí eles vão, opa, essa voz é conhecida, né? Aí vão se aproximando, né? É, a gente
Às vezes, quando a gente pensa assim, ah, mas Jesus é um ser tão distante, é inacessível, ele é acessível a todos, e especialmente àqueles que estão necessitando dessa companhia dele, né? Aí a gente precisa refletir assim, por que será que eu estou pensando assim? Será que eu estou com um sentimento de culpa? Será que eu não estou me achando digna? Né? Eu preciso reconhecer minha filiação divina como irmã menor dele, irmã que está na retaguarda. Será que é um orgulho, né? Que às vezes é um orgulho disfarçado, né? Quando a gente assim se coloca numa posição menor, a gente, né, de repente está dizendo assim, não, eu nem mereço, então fica ali. Não, porque a gente não faz esse movimento de ir ao encontro dele. Onde é que você vai se relacionar com Jesus no dia a dia, o tempo todo? No outro. Lembra quando a gente começou a conversar que ele diz assim: um novo mandamento vos dou, que vocês se amem uns aos outros, como eu vos amei. Ele não pede nem para amar ele, mas amar o outro. Como irmãos, vocês se amem como irmãos. Está amando ele naturalmente. Mas certamente, assim, passar um dia e sempre que lembrar, levar o pensamento, fazer uma oração, respirar fundo, prestar atenção na natureza, se dedicar ao outro, nem que seja com um olhar, com a escuta, com a atenção, você está, sim, né? O outro está vendo Jesus em você. Você pode até não estar percebendo, mas o outro está achando sim. É você dá uma atenção, dá um bom dia, dá uma ajuda, o outro diz assim, obrigado em nome de Jesus. Vai com Deus, né? Então ele está assim, está bem juntinho, viu? Se imagine abraçando ele no colo dele, aos pés dele, como você quiser, mais próximo, né? Lembrando daqueles cabelos esvoaçantes, douradinhos nas pontas, no sorriso dele, né? Então, conviver, a gente precisa se relacionar realmente. Foi muito bom esse seu comentário. A gente precisa estar junto, né, dele. É Gil, né? Agora, depois Ângela. Bom dia, aqui não bom, aqui é dia. Da sua fala, né? Eu levei aquilo que você falou, a questão desse relacionamento com você mesmo, conosco mesmo, né? Uma certa época eu recebi, fazendo um congresso atrás do Divaldo, né? Onde ele, a turnê dele aqui, eu ia em várias, né? E quando eu cheguei lá, me deu marcador, eu recebi um marcador de texto que dizia assim, orgulhe do seu passado. Isso mexeu bastante comigo, né? Porque muitas das vezes a gente não se orgulha, a gente fica querendo mais, melhor, ser melhor, mas nós somos melhores a cada momento, né? Cada um daqui é melhor, porque teve a coragem de estar aqui presente, É, né? Então isso é muito interessante. Eu tenho vários amores, é. né? Como por exemplo, Gandhi, né? Eu, sempre, a questão do exemplo, que me toca muito, que me tocou. E outra coisa que eu Chegamos até aqui, né? é, Chegamos até aham, aqui, gente. A gente precisa se orgulhar disso, né? Agradecer. Por que que a gente pensa assim? Ah, meu passado e tal. Por causa do sentimento de culpa que a gente tem, porque a gente sabe que teve equívocos, erros que a gente não lembra, mas está lá no subconsciente. Mas isso não pode deter a gente, porque isso é uma coisa assim que ficou no passado, é estático. A gente está no outro momento, é para frente, a vida é para frente. A gente vai fazer o melhor que a gente puder com tudo. E assim a gente vai fazendo aquilo que Oséias trouxe para nós lá em 6,6, que Deus quer misericórdia, sacrifício não. exato. Ele Só quer para a gente concluir, alegre, só para né? concluir, Cris, eu, semana passada, no Evangelho, né, eu tinha visto várias vezes, mas caiu no estudo afabilidade. Aí eu achei que é essa palavra. E você vai ver, né, essa questão de doçura, carinho que tem comigo. E Uhum, outra, a Gil queria ser Jesus. A Gil não pode, nunca vai ser. A Gil tem que ser Jesus,
dentro das possibilidades dela e essa autovalorização. Né? Eu não mudo ninguém, né? Mas eu me transformo. Adoro lavozinha também, sou apaixonada. Na natureza, na bicicleta, na disciplina, tudo se transforma. É a lei da transformação, do É. progresso. Olha, Obrigada, o Joana de Ângeles vai dizer no livro O Ser Consciente, ela diz assim, o ser consciente não se culpa, se transforma. Ponto final, né? É isso. Vamos em frente. Não é para perder tempo se culpando, não. A culpa é só para a gente resolver a questão. Resolveu, vamos em frente. Ângela, Eu queria só, antes de comentar o que eu ia fazer, eu queria pedir licença para dizer uma frase que eu vi na traseira de um carro, Maria, que eu acho que serve muito para a gente, até em Recife, que tinha assim: sou filho de Deus, irmão de Jesus, sou fraco, né? Esse é um texto bem recorrente, né, Cris? Aí. Então, às vezes a gente está tentando ver Jesus ou sentir Jesus nas coisas mais difíceis, nos momentos mais difíceis, né, das nossas emoções. E são em pequenos atos que às vezes a gente está com ele, está sentindo a presença dele e ele está sempre conosco. Então era só isso, eu lembrei disso, ele está sempre conosco. Nós somos os fracos filhos de Deus, irmãos de Jesus, né? Mas rapidinho para encerrar, que eu já vi o tempo, quando você fala das emoções e dessa necessidade de conhecermos e mudarmos as nossas atitudes nesse controle da emoção, né? Isso tem a ver diretamente, eu fiquei pensando, com o uso da linguagem, né? Porque os conflitos, os acordos, a afabilidade, tudo isso se dá pela linguagem. Então, quando a gente compreende a linguagem como esse processo cognitivo, interativo, e não mais apenas de comunicação, porque nós fazemos com a linguagem, né? Então, eu faço uma fofoca, eu faço uma agressão, mas eu faço um ato de carinho, eu faço tudo pela linguagem. E tem a ver o quê? O reflexo desse meu controle, dessa minha mudança de atitude, essa minha renovação. Você foi falando e eu fui pensando dessa forma. Obrigada. nossa, é uma responsabilidade tão grande os recursos que Deus nos deu, porque a gente tem aqui, né, o chakra laríngeo. Como é que a gente está usando o tom da voz, como você falou, Ângela? O tom da voz, que palavras estão saindo de minha boca, né? De maldição ou de alegria, de consolo, né? As expressões do corpo, né? Expressões faciais, a Isso, gente fala como um exatamente. todo, né? Exatamente. Isso tudinho vai nascer lá na mente, mais atrás ainda, né? Aí a ideia é não fazer, conseguir não fazer, depois conseguir deter a palavra, né? E aí chegar ao ponto de nem sequer pensar no que possa ferir o outro, a nós mesmos, né? Que nós possamos ser fonte para o outro de água límpida, apenas que mate a sede, né? Que refresque, que traga uma paz, né? Então, esse trabalho, a gente olha ele do final para o início, né? Como é que ele está se concretizando? Numa atitude, num ato que não é legal, numa palavra que não é legal, porque eu não pensei bem. Aí a gente vai trazendo até chegar pertinho da gente, e a gente, poxa, eu tenho que pensar diferente, eu tenho que emanar diferente, eu tenho que, né, que deter algumas coisas, segurar. E é um exercício, é um treinamento. A gente consegue, como a gente conseguiu andar, como a gente conseguiu falar, a gente consegue. A gente consegue pelo racional, a lógica é a mesma para o emocional. É treino, né? E conseguimos. Aí Cris, é igual querida, aquela música, né? Um dia todos nós seremos anjos. com certeza. Eu ainda vou te fazer pelo menos duas perguntinhas, tudo bem? Fica à vontade. Ah, tá. A primeira, há indivíduos que se aferram à rotina, aos preconceitos sociais, às conveniências mundanas, ou por comodismo ou por orgulho,
e têm dificuldade de mudança de atitude. Como ajudá-los? Olha, Leon Denis vai dizer que o orgulhoso é aquele que menos se conhece. A única coisa que a gente pode fazer para essa pessoa, muitas vezes, é a nossa prece, é a nossa paciência, é a nossa compreensão, é o nosso respeito, porque ela só vai mudar na hora que ela quiser, porque o orgulhoso, ele tem convicção que ele está certo, ele não acha que está errado. Enquanto ele achar que está certo, não vai ter argumento que derrube, porque o argumento do outro, para ele, também não vale, ou é menor do que o dele é o certo. Percebe como é complicado o orgulho? É muito Entendi. difícil, Uhum. exatamente. Mas a prece, ela é ativa. Então, não vamos desmerecer nem desacreditar. A gente vai fazer o que é possível, e às vezes é só a prece que é possível para o orgulhoso. Obrigada. Tem mais uma, Cris. Tá. É, elas vieram no privado, né? Como ser capaz de permanecer emocionalmente neutro em uma situação conflitiva, especialmente quando o seu ego é atingido? Veja, os espíritos, aqueles que estão interessados na discórdia, né, na destruição do evangelho, lá naquele livro, No Rumo do Mundo de Regeneração, de Divaldo, né, o Manuel Filomeno de Miranda, por Divaldo, eles agem nos relacionamentos. É aí que eles agem. E a gente precisa saber disso, que às vezes o irmão está sendo só um instrumento, porque está invigilante. Então, que estejamos nós vigilantes e possamos superar o nosso orgulho de não nos ofendermos, sabe? Joana vai dizer para Divaldo Franco o seguinte: não se defenda, não se preocupe com isso, porque não tem nada obscuro que não venha à tona. Em Gálatas, Paulo vai dizer assim: nosso esforço é em agradar a Deus, não os homens. Então, para os homens, pode parecer que nós somos bobos, somos tolos, e um conflito e eu não reagir, segurar o nosso orgulho, a nossa vaidade. E qual é a melhor postura num momento desse? É o silêncio? É a calma? É dizer assim, ó, nesse momento não dá para conversar, em outro momento a gente conversa? Tentar se organizar para uma prece? Pedir uma ajuda, nem que seja assim, meu Deus, me ajuda. Eu não sei nem o que é que fazer nessa situação, nesse conflito. Um conflito se resolve melhor quando não estamos alterados, nem a gente, nem a outra pessoa, né? E o que a outra pessoa que está nos ofendendo, nos agredindo, o prêmio dela, ela não vai ter, que é desestabilizar a gente. Porque o prêmio dela é isso. Às vezes é só isso que ela quer, né? Mas é aquela história, como a gente falou agora, trazer para a gente. Não posso controlar o outro, não. Ele vai dar o show dele, vai querer dar o show. Mas o que é que eu posso fazer? Eu posso escolher não aceitar aquilo que ele está querendo me dar. Simplesmente saindo do ambiente, não respondendo, né? Então, trazer para a gente sempre. Trazer para a gente, não se preocupar, não. Eu estou tentando muito fazer isso, sabe? Não se preocupar muito, não. Assim, refletir. Ele teve alguma razão? Apesar de que a forma não justifica, né? Que às Sim. vezes a pessoa está até com a razão, mas fala de uma maneira tão desrespeitosa, né? Aí a gente não quer ter o trabalho de pensar sobre, mas é importante a gente pensar, pô, será que tem algum fundo de razão? Pensou, tem ou não tem? Tem dúvida? Pergunta a outro. Aquilo faz sentido o que fulano falou? Faz, não faz? Pronto, acabou. Aí a gente vai tratar, vai cuidar, né? É Mas não vale a pena de jeito nenhum entrar. Nunca o final é bom. verdade.
Cris, muito obrigada, querida. Foi um prazer imenso te ver, matar um pouquinho da saudade, ter você aqui falando desse tema tão maravilhoso. E nós gostaríamos de pedir para que você fizesse as suas considerações finais e a prece. Pode ser, querida? Claro. Ai, gente, muito obrigada, viu? Estar com vocês, realmente, estar com o outro, refletindo junto, é o que pode acontecer de melhor em nossas vidas, né? É nossa prioridade. São as pessoas, e eu deixo aqui todo o meu carinho, todo o meu amor para cada um de vocês. Que vocês tenham uma ótima noite de sono, se reencontrem, né, com os afetos, se fortaleçam e não vamos temer nada. Então vamos agradecer a Jesus em prece, de joelhos, aos seus pés, sentindo suas mãos amorosas sobre nós, nos acalmando, nos dando a sua paz, nos dando também a sua mão para nos levantarmos, para que possamos ser dignos de seu amor, de sua amizade. É preciso dar esse passo em direção ao Mestre, a tudo que ele nos representa, por tudo que ele nos traz, que ele seja louvado. O Filho do Homem seja louvado entre nós. Obrigada, Senhor, pelo amparo, por esses irmãos queridos aqui que estão em busca de Ti de várias formas, que Tu possa nos abençoar para nos mantermos em movimento, nos mantermos vivos com essa água cristalina incessante que vem de Ti. Que assim seja.